Bora, gente, bora para mais um podcast do esporte, um podcast para a gente falar da rodada de Dia das Mães do Campeonato Brasileiro. Aliás, eu começo pela Série B, embate entre Cruzeiro e Grêmio. O Cruzeiro saiu vencedor 1-0 e com isso o Cruzeiro chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá? Então, assim, só a gente fazendo uma leitura da tabela de momento, né? Obviamente a gente só consegue falar de momento. Porque o que vai ser o futuro ou não, a gente não sabe. Mas antes de começar o campeonato, o Brasileirão Série B, a gente aqui no podcast, de uma forma geral, em imprensa esportiva, a gente colocava aquelas equipes que já foram campeãs brasileiras como os favoritas a voltarem para a Série A, né? A disputar essa vaga no G4 e pouca vaga para muitos campeões, né? E no momento, as 5 primeiras colocações: Bahia, Cruzeiro, Sport, Grêmio e Vasco da Gama. Né? Só o Guarani que não está nesse pacote. O Guarani está mais embaixo da tabela, né? O Guarani luta há muitos anos para voltar aí à elite. Mas no momento essas equipes estão ali, no topo da tabela, né? Curiosamente, não digo que foi previsão, nada, assim, é só a gente faz não é previsão, não é estimativa, é mais cara, é um chute, né? É mais um palpite, porque a gente obviamente se apega no fator torcida, são equipes que em geral têm mais torcida, no fator camisa, são equipes que em geral e camisa, que o que eu falo não é desrespeitando qualquer outra equipe, mas camisa é justamente a quantidade de títulos, a bagagem, a disputa de jogos memoráveis da história do futebol. Então essas equipes estão lá, né? Muito bacana a gente ver isso e, de novo, com todo respeito, a gente sabe que todo ano sobem equipes que não têm títulos brasileiros, né? A gente sabe disso. O futebol, ele é bacana por causa disso. Eu não cravo aqui que as 4 primeiras vagas, as quatro equipes que vão subir são equipes que têm títulos brasileiros. Eu não cravo isso. Porque eu sei que vai ter um ou outro que vai entrar ali no meio, e sempre acontece. Isso sempre acontece, porque a Série B é um campeonato diferente, quem sabe? E é muito de momento também, né? Às vezes você perde 2 jogos, entra numa maré de azar, pô, assim, com todo respeito, óbvio, né? Assim, todo respeito às outras equipes, mas o que o Vasco também teve de azar na, na Série B é brincadeira, né? É brincadeira, assim, não sou torcedor vascaíno, mas assim, eu simpatizo com o torcedor quando ele fala, pô, esse gol aí, se fosse contra o Vasco acontece, se fosse a favor do Vasco não acontece, né? Os astros conspiravam, se a gente pode dizer assim, né? Então é muito de momento, né? É muito de momento também, não é só o time jogar bem ou não é só a torcida apoiar ou não, assim, é uma conjunção de fatores. É claro que se você trabalhar sério, como o Botafogo trabalhou ano passado, você vai chegar lá, né? Você vai conseguir, como o Cruzeiro vem trabalhando, como todas essas equipes, imagino eu, que estão trabalhando. Mas é muito de momento, né? Nos momentos difíceis, nos momentos de crise, o que a gestão vai fazer? Aí eu acho que é onde, né, a equipe que sobe e a equipe que permanece, aí eu acho que é onde essas equipes fazem a diferença, né? Se vão subir ou não sei, mas é muito bacana a gente ver isso, né? É legal, camisas muito pesadas, e é legal a gente ver essa situação de momento. E de novo, com todo respeito às outras equipes, eu acho que tem equipes que chegam para mudar, né, a visão de muita coisa do futebol. E eu destaco aí, por exemplo, o Fortaleza. Né, o Fortaleza começou a subir, chegou na Série A, treinador muito elogiado, gestão muito elogiada. Né, e hoje é uma das equipes que consolidadas, né, no cenário nacional. Então você vê que às vezes o diferente, quando bem feito, ele chega lá e ele pode fazer acontecer, né? E a gente torce para que isso aconteça mais e mais, né? Não precisa ser um clube empresa para chegar lá, precisa ter uma gestão séria. Precisam ter pessoas comprometidas com o bem-estar do clube, não fazer o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Enfim, vamos seguir, e não só o Cruzeiro. A gente diz o Cruzeiro porque o caso do Cruzeiro foi talvez o mais escandaloso que a gente tenha visto na história do futebol brasileiro, se não do futebol mundial, né? O negócio foi absolutamente bizonho, né? Vamos para a Série A, rodada. Cara, assim, a rodada foi bem interessante, porque assim, as equipes que a gente. E aí, se na Série B as equipes favoritas, né? Se a gente pode dizer assim,
estão dando conta do recado, estão correspondendo. Na Série A, as equipes que a gente considera serem favoritas pelo elenco, pelo orçamento, né, pelos títulos recentes, estão decepcionando. Estão, a começar pelo sábado, Atlético Mineiro e América Mineiro, a vitória do América. O América conseguiu uma vitória para cima do Atlético depois, sim, um jejum de 6 anos. É bizarro, era uma longa invencibilidade aí do Atlético Mineiro para cima do América. E essa partida o Galo jogava com o mandante, apesar do jogo ser no Independência, o Galo jogava com o mandante, né? Então você vê que os embates recentes entre essas duas equipes, e aí é aquela história, né? Clássico é clássico. Primeiro jogo da Libertadores foi 1-1, aquele jogo que era para o América ter ganho. O segundo jogo o Galo venceu, tranquilo. O terceiro jogo agora a vitória do América. Então você vê assim, se os últimos 3 jogos, né? Então você vê que os embates estão sendo muito bacana, né? E aquele, de novo aquele fator, clássico é clássico, mas uma coisa importante, já falei aqui mais de uma vez, já alguns podcasts, o turco, o Antônio Mohamed está vivendo talvez o momento mais delicado à frente do Atlético Mineiro, tá? Ele tem respaldo, eu acho que não é motivo para entrar em crise, para a gestão questionar, para o torcedor questionar, mas ele vive o momento mais turbulento na sua passagem aí pelo Atlético Mineiro. Vamos ver como ele se sai, né? Como ele corresponde. Uma equipe que vem tomando muitos gols. É uma equipe que fisicamente ela tá caindo muito de produção no segundo tempo, né? O Atlético está sentindo, sim. Não sei se o peso da idade, não sei se a sequência de jogos. Talvez um mix dos dois. Então vai ter que ter uma certa dor de cabeça aí o Antônio Turco Mohamed para encontrar soluções, né? Coisa que o São Paulo vem fazendo, o torcedor questiona, coisa que o Paulo Souza vem fazendo, o torcedor questiona, né? Então você vê que ó, o Atlético, o Atlético vai ter essa dificuldade também. Então vai ter que encontrar soluções. Qual que é a solução? E eu não tô aqui para responder isso, até porque eu não sou treinador. Se eu soubesse a resposta, eu estaria lá, né? Ganhando muito dinheiro, inclusive, né? Então, cara, dor de cabeça, o momento é de uma certa turbulência, isso a gente não pode negar, e a gente fica óbvio, né? Eu torço para que o bom trabalho volte, né? Para que o bom momento volte a acontecer, mas repito, se o que acontece internamente, se o treinador realmente está mexendo os pauzinhos para que a coisa aconteça, né? Para que o Galo volte a ser efetivo, para que o Galo volte a ser eficiente, para que não caia tanto de rendimento, aí eu não sei. A sequência diz que não. Mas às vezes a sequência de jogos ela é cruel. Não dá pra gente falar, oh, não tá fazendo nada. Não, a sequência de jogos ela é realmente cruel. E tem gente que a gente continua vendo programa esportivo. A gente fala, o calendário sempre foi assim, né? Desde que eu jogo em 1900 bola, o calendário sempre foi assim. Então, o calendário sempre foi assim. E essas mesmas pessoas sempre falam que o futebol europeu é um outro tipo de esporte, né? É uma outra categoria. O futebol brasileiro nunca vai chegar perto do nível europeu por causa disso. Porque não há tempo de recuperação para que os principais atletas joguem pelo menos a maioria dos jogos. Agora não, fica nessa de não, sempre foi assim, sempre foi assim. Então tá bom, então a gente reveza elenco. Coloca o elenco titular para jogar o Brasileirão. Joga só Libertadores, joga só Copa do Brasil. E aí depois reclama que o futebol brasileiro não tem o mesmo nível do europeu. Não vai ter porque os melhores jogadores estão lá. Mas você pode ter um futebol melhor. E o Jorge Jesus mostrou isso, o Galo mostrou isso, o Abel Ferreira vem mostrando isso, né, do Palmeiras. Vem mostrando que é possível. Agora sim, se não houver tempo de descanso e recuperação para que os atletas joguem todas as partidas, pelo menos minimamente, né, com a capacidade física ideal para uma partida de jogar 90 minutos, a gente nunca vai ver isso, né? Então, assim, você vê as contradições. Eu fico triste de ouvir essas coisas, porque, assim, em vez de fazerem cor para que algo mude, não, sempre foi assim, sempre foi assim. A CBF tá adorando ouvir esse tipo de coisa, né? E a gente vai continuar assim, com futebol muitas vezes de qualidade questionável. Por quê? Porque não há condição das equipes jogarem 100% todas as partidas, pelo menos os melhores jogadores, né? E a gente, em geral, não costuma ver o melhor dessas equipes em todas as temporadas, né?
em várias temporadas consecutivas. É triste, cara, assim, eu gosto de ver um bom futebol e a gente já conseguiu ver isso. Agora, assim, vamos ficar com essa de, você quer descansar? Então não disputa a Copa do Brasil, né? Abre mão da Copa do Brasil. Você quer descansar? O calendário sempre foi assim. Desde que eu me conheço por gente, o calendário sempre foi assim. Então tá bom, se vai ser assim, então depois não reclama que o futebol tá ruim, que o nível tá ruim, que o jogo foi horrível, né? Infelizmente é isso, né? A gente ouve algumas coisas, mas também não querem ouvir certas coisas, né? Bom, vida que segue, né? Vamos seguir aqui. Atlético Paranaense e Ceará 1-0, o jogo que foi acompanhado pelo Felipão. O Atlético abriu o placar, teve a oportunidade de ampliar, né? Com o Terans, teve uma penalidade a seu favor, cobrou. Eu vou pedir respeito aqui ao goleiro do Ceará, o João Ricardo, mas cobrança horrível do Teran, viu? Óbvio que sempre tem defesa de pênalti, sempre tem o mérito do goleiro, mas a cobrança foi bem ruim, hein? Bom, a gente tem que ser justo também, teve a chance de matar o jogo, mas aí defesa de pênalti a gente nunca pode tirar o mérito do goleirão. Então o Furacão teve a chance de ampliar o placar, teve a chance de ter a vida mais tranquila. O Ceará foi para cima, brigou, criou oportunidades, mas ficou por isso mesmo. Uma vitória importante para o Atlético Paranaense, recuperar os ânimos, a moral, depois daquela derrota humilhante para o The Strongest na Libertadores, demissão do Fábio Carille e agora a chegada do Felipão, que acompanhou aí já não estava no banco de reservas como treinador, mas já estava acompanhando o jogo da equipe do Atlético Paranaense, tá? Então vitória importante, né? Para revigorar, para dar novo ânimo, recuperar aquela confiança perdida após uma derrota de um placar bastante considerável, né? E mostra que é uma equipe que jogando na Arena da Baixada vai dar trabalho para todo mundo, né? Vai dar muito trabalho para qualquer dos adversários que lá forem, né? E assim, curioso o Ceará, cara. O Ceará tem uma vitória, tá? Primeiro time na zona do rebaixamento, uma vitória apenas que foi para cima do Palmeiras. O Ceará não conseguiu repetir uma atuação como aquela no Campeonato Brasileiro. Então você vê que e não é, e aqui eu não estou dizendo, querendo sugerir que não querendo sugerir nada. O que eu quero sugerir é que o calendário realmente ele prejudica. O Ceará jogando a Copa Sul-Americana, né? Tá muito bem na competição, mas não tem condição, cara, de você manter o nível em todas as partidas. E essa foi uma partida que jogou bem, sim, mas saiu perdedora. A derrota ela acontece. Criou chance, criou oportunidade, sim. O jogo contra o Palmeiras, a equipe estava iluminada. Então, assim, é difícil repetir as atuações. E assim, também é de se considerar que você enfrentar uma equipe com a qualidade que tem o Palmeiras dá uma motivação a mais para os atletas, né? Você, é o bicampeão da América. Vamos fazer uma partida. Se é para os caras ganhar, a gente vai valorizar, né? Às vezes acontece isso também, né? Entra um fator motivacional a mais, isso pega mais. Mas você vê, eu fico triste porque as equipes do Ceará estão ali na zona do rebaixamento, né? Eu fico triste de ver isso. Eu torço pela recuperação porque são duas boas equipes. O Ceará já provou isso contra o Palmeiras, está provando isso na Sul-Americana. Agora precisa, né? Em virtude até da campanha que vem fazendo na Sul-Americana, precisa de uma mobilização um pouco maior para a Libertadores. Assim como Fortaleza, né? E eu já vou falar de Fortaleza daqui a pouco, tá? Vamos falar de Flamengo e Botafogo. Depois daquela notícia bombástica, né? Do Ricardo Maurício Prado, né? Que ele liberou. E eu acompanhei depois um pouco da live do Ricardo, do Maurício Prado, né? E ele... Cara, assim, ele disse que foi uma entrevista... Assim, não foi uma entrevista formal, com câmera, microfone e tudo. Mas ele falou, cara, foi um negócio de assim, eu perguntava e ele respondia, né? Foi uma entrevista. O Jorge Jesus sabia que foi uma entrevista. Então, assim, praticamente durante todo o tempo que eu estava lá, ele disse, eu perguntava, ele respondia. Eu perguntava, ele respondia. Foi uma entrevista, né? E em nenhum momento o Jorge Jesus pediu sigilo, confidencialidade do que foi falado. E eu falei aqui, né? Eu repercuti no último podcast. O Jorge Jesus, ele não é uma criança. Tem gente tratando o Jorge Jesus como uma criança de 10 anos.
Ah, não podia ter feito isso, que não sei o quê, que se faltou ética, quem faltou com ética foi o Ricardo Maurício Prado e não o Jorge Jesus. Não, Jorge Jesus é macaco velho, gente, né? Não adianta tratar o cara como um adolescente. Tem gente que para proteger o cara, né, no seu assim, no auge da sua idolatria, prefere pôr a culpa nos outros, prefere pôr a culpa nos políticos ladrão, prefere pôr a culpa nos bandidos que estão na cadeia, né? Em vez de falar das coisas que tá todo mundo falando, que é o Jorge Jesus. As outras coisas a gente repercute em outros programas. Agora o que está sendo falado em programas esportivos é o Jorge Jesus, ué. Ah, por que não fala da CBF? Já foi falado da CBF quando os problemas aconteceram. O problema da vez é o Jorge Jesus. Assim, você vê que fica desviando, jogando uma cortina de fumaça. E a grande verdade é que, assim, pra mim, já falei e vou repetir, o Jorge Jesus, não vejo ele como um criminoso, tá? Óbvio que, assim, ética profissional, aí sim, eu acho que faltou. Mas se falar de que o cara é mau caráter, né? Que isso e aquilo, meu, isso, desculpa, né? É um personagem, né? Eu tenho direito à sua opinião. Ah, se ele quer cavar a ida dele pro Flamengo, problema. Se ele quer treinar o Flamengo, se ele tá dando uma opinião pessoal, a gente tem que respeitar. Agora, que o momento foi ruim e que é uma falta de ética profissional, isso é porque tem um cara lá, né? E a forma, assim, pelo que eu entendi, e eu tinha falado assim, que a gente viu, né, trechos dessa entrevista aí, não oficial, né, uma entrevista informal, que o trecho que ele falava, assim, que se quer voltar pro Flamengo, sim, mas não depende só dele, e ele espera até o dia 20, né, depois ele tem que seguir meio que dando um ultimato, né, me parece que isso foi falado na mesma frase, no mesmo contexto, né? Realmente colocando uma data limite, um ultimato. Aí que eu acho que pega. Porque tem um cara no cargo, né? Você fala assim, não, eu gostaria muito de voltar ao Flamengo, mas sim, se for esse ano, se for ano que vem, eu gostaria muito de voltar, né? Então, assim, depois dessa desse tornado, né? Nos bastidores do Flamengo, o Flamengo perdeu o jogo pro Botafogo. Para apimentar ainda mais essa questão, para o torcedor ficar ainda mais inflamado, pedir a volta e pelo que eu vi aqui, gritaram o Mister, hein? O jogo foi em Brasília, tem uma ala da torcida ali que pediu o Mister, hein? E o Mister não é o Paulo Souza, não, o Mister é o Jorge Jesus, né? Então você vê, uma derrota, o Flamengo foi... O Flamengo foi para cima, criou oportunidades, o Flamengo consagrou o Gatito, né? Essa que é a verdade. O Gatito Fernandes se consagrou nessa partida e o Botafogo foi eficiente, né? É aquele fator, quem não faz toma, o Flamengo tomou, né? Não foi uma partida exuberante, mas jogou o melhor. Ele poderia até, a gente pode até dizer que mereceu sair com a vitória, se não mereceu sair com o empate, mas a vitória não veio, né? E aí... É aquela coisa, né? A situação do Paulo Souza vai ficando complicada, assim. Falam-se assim, não há, os setoristas do Flamengo falam, não há qualquer possibilidade de Jorge Jesus voltar. Eu discordo, sim, eu discordo. A gente conhece o futebol, né? O dirigente, por mais que o Jorge Jesus tenha falado do Marcos Braz, lá, os dirigentes do Flamengo, a gente sabe como é dirigente. Eles jogam para a torcida. A torcida tá pedindo Jorge Jesus, tá pedindo... perdeu já do Botafogo. Se for eliminado na Copa do Brasil e perde aí na sequência mais um jogo de Libertadores, cara, assim, eu acho que não tem como segurar o Paulo Souza, cara. Eu acho que a situação fica muito complicada. E aí eu acho que os caras vão atrás do Mister mesmo. Assim, eu não descarto a vinda do Jorge Jesus. Porque, eu repito, a gente sabe como é dirigente. Ele joga pra torcida. O Renato Gaúcho foi um clamor popular e foi atendido. O Jorge Jesus, neste momento, é um clamor popular, pode ser atendido. E eu acho que é muito possível, eu não acho um absurdo isso acontecer. Porque, de novo, se der tudo errado, o que a diretoria fala? Vocês que pediram. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Renato Gaúcho. Ninguém caiu pra cima da diretoria. Vocês pediram, cara. Perdemos a Libertadores. Vocês que pediram.
Agora o Jorge Jesus é a mesma coisa. Se ele virar e fará um bom trabalho. Assim, ó, eu pessoalmente, eu acho que o Jorge Jesus vai fazer um grande trabalho, tá? E eu acho que alguns personagens que vêm, que a torcida vem pegando no pé por atuações ruins, como o caso do Isla, o Andreas Pereira, eu acho que o Jorge Jesus tem condições de recuperar esses atletas, tá? Eu acho que é possível. Eu acho que ele conseguiria. Então, se ele voltasse, se vai ganhar título ou não, eu não sei, mas ele tornaria o Flamengo muito mais competitivo do que é o Flamengo hoje. Isso, opinião pessoal. Se ele ia repetir o feito, acho difícil. Acho difícil repetir o feito porque ele não tem jogadores importantes, Gerson, por exemplo, né? Pablo Mari, alguns jogadores já não estão atuando bem, né? Já perderam espaço, como o Diego Ribas, o Diego Alves. Alguns já podem sentir até um pouco mais o peso da idade. Né? Felipe Luiz, o Rafinha não está mais lá. O Gabigol, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, essa galera continua jovem, mas pode sentir a intensidade, né? Porque já se passaram 2 anos. 2 anos? 3 anos, né? 3 anos. Flamengo de 2019 é praticamente 3 anos. Então já passou mais de 2 anos. Então, assim, essa galera pode sentir o peso da idade também, da intensidade. Então, assim, se vai repetir, eu acho difícil. Mas que ele tornaria o Flamengo muito mais competitivo, eu acho que sim. Em frente ao que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro hoje, com equipes vacilando aqui, vacilando ali, eu acho que a chegada do Jorge Jesus poderia colocar o Flamengo de volta aí no radar das equipes favoritas. Neste momento, a gente mantém um certo favoritismo, sim, mas são equipes que estão perdendo pontos importantes, né? Então você vê, uma derrota para inflamar ainda mais essa situação é complicado, cara. Eu fico triste pelo Paulo Souza porque eu torço muito, torço e vou continuar torcendo para que ele consiga fazer um bom trabalho. Mas eu não duvido que o Jorge Jesus chegue e assim, desculpa ao Paulo Souza, todo respeito a ele, mas se o Jorge Jesus viesse, eu acho que ele faria um trabalho melhor do que o Paulo Souza está fazendo. Primeiro porque ele tem a simpatia de vários atletas, né? E segundo porque ele conhece o clube, conhece como é o futebol brasileiro, né? Moldaria o futebol do Flamengo à sua maneira. E eu tenho certeza que a equipe teria um rendimento muito melhor do que a que a gente vê hoje, tá? Falar de Palmeiras e Fluminense, 1-1. O Palmeiras até saiu na frente, isso no segundo tempo. Tomou uma virada relâmpago, um contra-ataque rápido, gol do Cano. Dudu teve oportunidade ali, ele e o Fábio foi gigante, defendeu, o Palmeiras teve a chance de abrir o placar. Uma partida mais uma vez que o Palmeiras empatou, né? Tomou um gol de contra-ataque e não vi a coletiva do Abel Ferreira, eu queria muito ter visto para ver o que ele ia falar, porque toda vez que o Abel reclama, eu coloco, e não tirando o mérito do Fluminense, né? Mas eu gosto de rebater, porque às vezes ele é agressivo de uma forma que não é necessária, né? Que nem ele questionando a forma de jogar do Goiás. Eu discordo disso, porque ele sabe que é uma equipe que vai jogar daquele jeito, então ele tem que responder porque que a equipe dele toma o gol primeiro. Eu não via, e de novo, não quero repercutir, eu sou um admirador gigantesco do trabalho do Abel Ferreira, tá? Eu já coloco o trabalho do Abel Ferreira até melhor que o do Jorge Jesus, pelos títulos conquistados, óbvio. Em termos de futebol apresentado, eu falo, beleza de futebol ela é questionável. Eu não vou discutir aqui qual equipe joga mais bonito. Que o Flamengo do Jorge Jesus era muito mais entretenimento, sim. Agora dizer que um é mais bonito que o outro, eu não vou ficar aqui discutindo qual que é mais bonito. Agora que o trabalho do Abel Ferreira já é melhor que o do Jorge Jesus, E eu sou um grande admirador. O que eu não gosto é alguns discursos, né? Sim, discurso até vitimista, né? O goleiro caiu, ele é capitão, ele tem que dar... É feio? É feio. Sim, é feio. Eu não gosto de ver esse tipo de jogo. Mas é a arma que o Goiás, por exemplo, tinha para enfrentar o Palmeiras. E por que o Palmeiras toma o gol primeiro, né? Essa é a pergunta que a gente faz, assim. Se o jogo tá difícil, eu não vi o... Falei, eu vou repetir aqui, sendo repetitivo, como diria Mauro Betting. Eu não vi o que o Abel falou, mas dependendo do que ele falou, cabe o rebatimento. Por que toma um gol de contra-ataque da forma como foi, né? Porque para quem não viu, assim,
Óbvio que tem todos os méritos do Fluminense, mas, cara, a equipe do Palmeiras, com a bicampeão da América, com a defesa que tem, né? A organização tática que tem, não dá pra tomar um gol desse, né? Não dá pra tomar um gol desse. Então, falei, vou repetir, assim, não quero tirar os méritos do Fluminense e, independendo do que o Abel falou, eu não vi a coletiva, eu já deixo esse rebate aí. Por que toma um gol desse, né? Por que o Palmeiras vem tomando tantos gols no Campeonato Brasileiro? Por que o time é tão ineficiente no Campeonato Brasileiro? E o Palmeiras está indo com o time titular para o Campeonato Brasileiro. Palmeiras jogou na terça-feira pela Libertadores e agora foi jogar no domingo. O Palmeiras teve bastante tempo para descansar, para se recuperar. Por que a equipe não tem a mesma, não entra com a mesma pilha? Por que não tem a mesma eficiência? Cara, são coisas para ele responder. E não ficar rebatendo o que o adversário faz e o que deixa de fazer. Ele tem que fazer o jogo dele e ele tem que, né? Se é para dar um parecer, ele tem que dar um parecer porque que a equipe não tem a mesma eficiência. E aí, às vezes, ele quer blindar a diretoria também, né? Aí são vários fatores. Também é complicado, né? Às vezes quer blindar a diretoria, que era muito fácil para ele falar, eu pedi um 9, o 9 não veio. Né? Então a gente está sofrendo com falta de eficiência. E vai continuar sofrendo enquanto não vier. Ele poderia muito bem fazer isso, mas ele não faz, né? Eu acho que às vezes ele tem vontade de fazer. Então também cabe a crítica, mas não tanto, né? Porque o Palmeiras sofre com esse fator. Também. Né? Se a gente pegar os jogos que o Palmeiras fez aí de resultados negativos, esse é um resultado péssimo. Jogando no Allianz Parque, esse é um resultado péssimo. E de novo, com todo respeito ao Fluminense. Até por ter saído na frente, diferente de outros jogos que o Palmeiras saiu atrás e teve que buscar o resultado, esse jogo o Palmeiras saiu na frente. E toma um gol de contra-ataque, assim, méritos do Fluminense, muito mérito do Fluminense, mas, poxa, eu falei, não é um gol que o Palmeiras costuma tomar. Por que sofreu esse apagão defensivo? Essas são coisas que têm que ser respondidas. Por que não mantém o mesmo nível de concentração que apresenta, por exemplo, numa Libertadores, né? Era a partida para 3 pontos. O Palmeiras empatou e o Palmeiras segue numa sina aí só de empates, né, de muitos empates. E é o 13º colocado na tabela de momento. Aliás, eu vou fazer a leitura da tabela depois. Né, não está nem na zona de classificação para a Sul-Americana no momento, tá? Não só o Palmeiras, como o Flamengo também. Atlético Goianiense e Goiás, hein? O Goiás fez um gol relâmpago e manteve o resultado para bater o Atlético Goianiense lá, hein? Só sendo outra equipe goiana, né? Equipe goiana, impressionante, impressionante. Né? Conseguiu um bom resultado o Goiás, respira, né? Importante, dá uma respirada na tabela. Vitória muito importante, mas aí complica também a vida do Atlético Goianiense. E vamos seguir, seguir. Bragantino e Corinthians. O líder venceu, segue o líder, permanece. Já falei em um podcast anterior, vou repetir. Este Corinthians está me lembrando 2017, tá? Um ano em que todo mundo dizia que o Corinthians era uma equipe ruim, que o Corinthians era uma equipe fraca. Iniciou o campeonato ganhando algumas partidas. A galera continuou dizendo a mesma coisa. É uma equipe fraca, uma equipe que vai brigar do meio de tabela para baixo. São resultados atípicos, continuou ganhando, a equipe ganhou confiança, a equipe embalou, começou a jogar bem, foi campeã brasileira. Então, jogando mal, essa não foi uma partida mais uma vez boa do Corinthians. Jogando mal mais uma vez, o Corinthians vence mais uma vez, soma 3 pontos e é o líder do Campeonato Brasileiro com apenas uma derrota, né? Derrota para o arquirrival no derby contra o Palmeiras. Tá sobrando. Tá sobrando, por exemplo, o Corinthians tem 12 pontos, é o líder, e o Palmeiras foi a única equipe que venceu o Corinthians, tem 6 pontos. 6 pontos. O Palmeiras tem metade dos pontos que tem o Corinthians. O Corinthians já abre 2 rodadas de vantagem, por exemplo, o Palmeiras. Né? Então você vê que é a 5ª rodada, mas já você vê que já começam a se abrir distâncias que podem custar caro, né, no futuro próximo ou no futuro distante, que seria aí o da reta final do Campeonato Brasileiro. Se vai ganhar ou não, não sei. E eu acho que o torcedor tem que ter muita cautela ainda, né? Porque o time realmente não vem rendendo bem. Né? O desfalques, por exemplo, o Paulinho já é desfalque. Então o Vitor Pereira ainda tá mexendo no time. Mas é o que eu falei, é melhor você jogar mal e vencer e ajustar o time vencendo
do que você jogar mal, perder e ter que arrumar o time na fogueira, né? Então o Corinthians vem vivendo um bom momento, tem que aproveitar esse bom momento e tá pontuando. Os outros estão vacilando, segue pontuando. O Bragantino tinha uma longa invencibilidade aí jogando em casa, né? O jogo foi em Bragança e era a única equipe invicta até então no Campeonato Brasileiro, porque o Galo tinha perdido no... Perdão, galera. O Galo tinha perdido no sábado, o Bragantino era no momento a única equipe invicta, caiu a invencibilidade, né? E o Corinthians segue líder isolado do campeonato. Eu ia usar outra palavra, mas a outra palavra é o que o torcedor tricolor costuma usar, poderia ser ofensivo para o torcedor corintiano, né? Vamos seguir aqui, Santos e Cuiabá 4-1, hein? 4-1, que bela goleada, hein? Diferente do Corinthians que eu falei que não jogou bem, o Santos vem repetindo boas atuações. O Santos vem repetindo boas atuações. É o vice colocado de momento, tem 10 pontos, 2 atrás do Corinthians. Chama atenção, cara. Assim, a equipe do Santos, a do Corinthians, eu fico com o pé um pouco atrás ainda, porque a equipe não faz boas apresentações, mas tá ganhando. O Santos não, cara. Assim, o Santos tá jogando um bom futebol. O Santos está jogando um bom futebol. O trabalho do Fabiano Bustos está me surpreendendo, cara. Assim, é surpreendente. Porque o Santos não só joga bem, o Santos vence bem. É impressionante, cara. Assim, é uma equipe muito ajustada, né? Um pouco tempo que o Fabiano Bustos teve, ele ajustou a equipe. E a equipe, neste momento, é o vice-colocado e com merecimento. Não dizendo que o Corinthians não tem merecimento, senão eu vou querer polemizar aí. Não, o Corinthians tem todo o merecimento também. Se os adversários vacilam, vai lá e ganha. Tem todos os méritos também. O que eu tô falando do merecimento do Santos é porque o Santos, muita gente, e eu aqui também, fala assim, cara, o Santos vai ser um ano não é de afirmação, é de... Como é que é a palavra que eu sempre uso aqui? É um ano de consolidação. Né? Esse ano eu via como um ano de consolidação, né? De uma nova gestão, de um bom trabalho, de um novo treinador que está chegando. Assim como o São Paulo também eu via como um ano de consolidação. E a equipe do Santos vem fazendo muito mais do que muita gente esperava e muito mais do que a gente aqui no podcast também imaginava. É um grande trabalho, hein? É um grande trabalho, a equipe para se ficar de olho e vai dar trabalho. Vai dar muito trabalho para muita equipe, tá? Juventude e Internacional, 1-1. O Inter até saiu na frente, o Juventude foi buscar mais um empate aí do Mano Menezes. Trabalho que ainda tá se consolidando, né? Mudou recentemente de treinador. O torcedor pode não gostar, mas ossos do ofício, né? Ossos do ofício. O Mano Menezes ainda vai precisar de um tempo para ajustar a equipe. Curioso que assim, chegou, não tomou nenhum gol e já é mais uma segunda partida que toma um gol, né? A gente achou que o Mano Menezes ia chegar e ia montar um ferrolho ali, ninguém ia fazer gol nessa equipe. Curiosamente, segundo jogo que também toma um gol, né? Para finalizar, Fortaleza e São Paulo, 1-1, jogo de tricolores. São Paulo saiu na frente com um gol do Luciano e o Fortaleza empatou com um gol do Iago Pikachu, um belo gol do Pikachu. E o Fortaleza chega aí ao seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. Primeiro ponto no Campeonato. Fortaleza, é importante a gente destacar, tem um jogo a menos, tá? Fortaleza tem apenas 4 jogos, né? Então, olha, eu vinha falando aqui, né, nas últimas semanas sobre Fortaleza. Nem que seja para fazer um ponto. É importante fazer para de repente sair a zica, né? Pô, tamo zerado, tamo uma larica, uma tiriça só. Faz um ponto, às vezes já cara, joga sal grosso, né? Sai aquela má fase. De repente é isso. Pode ser um ponto importante de Fortaleza. Tem muita coisa para fazer ainda, tem muita coisa para remar. Eu acho que o Fortaleza ainda tem que dedicar esforços. Eu falei, o Fortaleza pode olhar para outra competição, qualquer que seja, se conseguir 2 vitórias seguidas. Que com 6 pontos o Fortaleza dá com 6 pontos aí acumulados, dá um salto na tabela, né? Dá um salto absurdo e é capaz até de passar o Palmeiras e o Flamengo, que essas duas equipes estão fazendo um campeonato brasileiro horrível, né?
Então, eu acho que tem que dedicar ainda muito esforço, muita atenção para o Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, o torcedor deve estar frustrado, né? Porque fez o gol primeiro, consolidava mais uma vitória, dava um salto importante na tabela. O São Paulo poderia estar igualado ali com o Santos no G4, né? Onde o Rogério Ceni quer estar. Mas não foi uma grande partida do São Paulo, não. Assim, acho que não tem muito que o torcedor também se afobar, questionar. Jogo no Ceará é difícil, jogo no Castelão não é fácil, né? Viagem longa também. Então não foi uma grande partida do São Paulo. Acho que o empate foi de bom tamanho e também não acho que é, né, pro torcedor ficar no desespero, o torcedor sair. Como é que é a palavra que eu ia usar? Sair gritando em rede social. Assim, o São Paulo já teve tempo de ajustar. O São Paulo, a equipe do São Paulo no momento é isso. Assim, não adianta olhar para o Santos e achar que o São Paulo vai fazer a mesma coisa. O que acontece com o Santos é exceção. Não adianta achar que a gente devia fazer. São Paulo devia estar jogando mais que o Santos. O São Paulo, quando jogou com o Santos, ganhou. Quando pega o Santos é uma grande equipe, está fazendo bons resultados, mas quando pega uma equipe que estruturada e taticamente semelhante, você vê, o embate ele é interessante e não é uma partida que o Santos vai sobrar, né? Então por isso que eu digo, é uma equipe para ficar de olho. Talvez o grande jogo do Corinthians que foi contra o Palmeiras, óbvio que tem todo um contexto, né? Tem todo o contexto, era um jogo pré-Boca Juniors, tal, tem tudo isso. Mas o jogo contra uma grande equipe como o Palmeiras, o Corinthians perdeu. E de novo, né? Assim, tem todo um contexto, mas é importante, sim. O resultado é esse, sim. O resultado tá na história, não dá para pagar, né? Então, a equipe do São Paulo vai competir. Acho que o torcedor tem que ter paciência. Falei do Santos e eu uso o mesmo termo para o São Paulo. O ano do São Paulo é de consolidação de um trabalho. É de consolidação de um trabalho. O São Paulo está fazendo, tá mantendo a regularidade. Acho que isso é o mais importante. O São Paulo está mantendo a regularidade. Isso é ok, isso é bacana. Não dá para achar que porque fez a final do Paulista, a equipe era para estar jogando, porque venceu o Palmeiras de 3-1 no primeiro jogo, que o São Paulo vai sempre jogar daquele jeito. São jogos atípicos. O torcedor tem que entender, é um ano de afirmação, de consolidação de trabalho. E neste momento São Paulo joga mais de uma competição. Por mais que a Sul-Americana seja um laboratório de teste onde o Rogério Ceni coloca os jogadores reservas, né? Ele não gosta de usar esse termo, mas né? E no Brasileirão ele tende a pôr os jogadores considerados titulares. Não dá para manter o mesmo nível de regularidade, mesmo você tendo um tempo de descanso, né? Porque, repito, que a viagem até Ceará, de São Paulo até Ceará, até Fortaleza, é longe, cara. Assim, é longe pra caraca. Eu acho que é mais de 4 horas de avião. Não é um voozinho assim, tranquilo, né? E aí, você ficar sentado no avião também cansa. Você dispersa, desconcentra. Então faz tudo isso, entra no pacote, né? Então o torcedor, calma, assim, venceu do Santos, né? Curte esse momento, né? Curte esse momento, até porque do outro lado é uma grande equipe que não vivia num bom momento e tá, acho que espero eu, pelo menos torço para que seja o primeiro ponto de muitos para o Fortaleza voltar a ascender aí na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Então, no momento, Corinthians líder, o líder permanece, o Santos é o vice, o América é o terceiro colocado, hein? A gente colocava o Galo como super favorito, o América está lá, o Bragantino é o quarto, o São Paulo é o quinto. A gente colocava, e aí eu falei de uma equipe mineira, agora eu falo de um paulista. A gente colocava o Palmeiras como a super favorita dos paulistas e temos 4 paulistas, né, nas 5 primeiras colocações, né, e o Palmeiras não está lá, né? Então, Corinthians, Santos, Bragantino e São Paulo. O Atlético Mineiro é o sexto colocado. Talvez das super favoritas, o Atlético é a única que tem mais pontos e está pelo menos numa fase de pré-libertadores. O Botafogo, né, sétimo colocado. A gente colocava o Flamengo como a equipe carioca favorita, sensação. O Botafogo que está na frente. Internacional, o oitavo colocado. Coritiba, nono. Avaí, o 10º. Olha aí, ó. Avaí, Cuiabá, Atlético Paranaense. E atrás,
né? O Atlético Paranaense fecha aí a zona de classificação para a Sul-Americana e atrás aí Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Goiás e aí o Z4, Ceará, Juventude, Atlético Goianiense e Fortaleza. Eu acho que aí estão equipes que vão cair já. Quem vai ser eu não sei. E se o Fortaleza não ficar de olho, o Fortaleza vai entrar nesse pacote, tá? Por isso que eu tô falando. Assim, é hora de dedicar esforços, que eu falei do Fortaleza, do Ceará, que são equipes que têm qualidade para isso, e não desmerecendo outras equipes como Juventude, como Atlético Goianiense, não é isso. Que a gente sabe que o Fortaleza e o Ceará podem apresentar mais. Se não dedicar um esforço, uma mobilização para pontuar, fazer duas vitórias seguidas e aí ficar tranquilo, eu acho que essas equipes correm risco de rebaixamento. Tá? É complicado, assim, o Ceará já tem 5 jogos, o Fortaleza tem 4, pode fazer um jogo e ganhar. E aí dá um salto, passa até o Ceará e sai da zona de rebaixamento. Então você vê que uma vitória pode mudar tudo. 2 vitórias então, muda tudo completamente, né? E pode colocar essas equipes numa situação como dura é você jogar altas competições e ficar vivendo uma pressão no Campeonato Brasileiro. Cara, esse é um momento que você pode abrir mão disso. O Ceará pode abrir mão disso e o Fortaleza também. O Fortaleza já falou, assim, dá para, assim, classificar para a Sul-Americana é um bom resultado no grupo da Libertadores que se encontra. Então, assim, a classificação para a Sul-Americana ela tá muito próxima, dá para fazer isso. Abre mão, cara, precisa pontuar no Brasileirão. E o que eu falo tanto de Fortaleza e Ceará, eu replico tanto para Palmeiras e Flamengo. Assim, já passou da hora, assim, de entender o que tá acontecendo, cara. Pô, mano, estão perdendo pontos a rodo. Assim, essas equipes, no momento, assim, é fácil falar, mas eu não vejo mais o Palmeiras e o Flamengo em condição de brigar por título, tá? Não vejo. Assim, o início, o Palmeiras coloca o time titular para jogar. O Flamengo colocou também. Né? E não é o primeiro jogo do que o Palmeiras está fazendo isso. Não é o primeiro jogo que o Palmeiras está jogando, tá agredindo, tá buscando, tá com futebol ofensivo, tá tomando gols desnecessários e aí tem que correr atrás do placar. Não é a primeira vez, não é o primeiro jogo. É todo jogo. Então assim, não é o momento, não é o campeonato do Palmeiras, do Flamengo aparentemente também não, mas está na hora de dar uma resposta, porque assim, nesse momento essas duas equipes não estão nem na zona de classificação para a Sul-Americana. Então se quer eventualmente sonhar com o título, a resposta tem que ser dada agora. Eu falei, o Corinthians tem 12 pontos, o Corinthians já tem 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. Tem 7 pontos de vantagem para o Flamengo. No caso do Flamengo, são mais de 2 rodadas de diferença. Então, assim, não sei o que está acontecendo. A eficiência, o time não está eficiente. Tem que entender, cara. Aí é dor de cabeça para a comissão técnica. Por que vai tão bem na Libertadores e no Brasileirão? A gente sempre fala aqui, aí é dor de cabeça para o treinador e para a comissão técnica. Eles ganham para isso, né? Se eu tivesse resposta, não estaria aqui, eu estaria lá, né? Ganhando um bom dinheiro, fazendo parte da comissão técnica mais cara do Brasil. As 2 mais caras do Brasil, talvez, né? Não sei se a do Flamengo está seria a segunda mais cara, eu não sei. Mas é uma das mais caras, certamente, né? Que é um português que está lá. Então, gente, é difícil. O campeonato ele é competitivo, não tem ninguém besta, né? Os adversários sabem que essas equipes estão pressionadas e eles tiram proveito disso. Só que agora cabe você com a sua qualidade, não só em termos de estrutura, mas individual de jogadores. No caso do Palmeiras, até o tempo de trabalho, cabe você com a sua qualidade, o seu favoritismo, você abraçar esse favoritismo e jogar com isso a favor. Agora, se não joga com isso a favor, complica, né? Realmente complica e fica numa situação desconfortável. O torcedor vai cobrar, vai protestar, e é isso, né? Vai viver um certo clima de pressão, mas de descontentamento com a torcida, ainda mais o Flamengo com o Jorge Jesus já com as declarações, o Paulo Souza não fazendo um trabalho que a gente vê evolução. O caso do Flamengo é ainda pior, né? Ainda pior. O Palmeiras é tranquilo, quem tá sofrendo pressão é o presidente, né? Que o torcedor tá na rede social pedindo 9 a rodo
E é ela que está sofrendo pressão. E que seja assim, que continue assim. Né? Porque ela está lá para isso, ela está lá para blindar o elenco. E no Flamengo, no caso, Jorge Jesus, né, é o grande motivo da pressão e vai continuar a ser. A menos que o Paulo Souza engate em uma sequência de vitórias consecutivas com o time jogando bem, o que eu acho difícil, porque a gente não viu regularidade até agora, né? É difícil a gente achar que agora em 2, 3 partidas a regularidade vai vir. Então o campeonato tá pegado, né? O campeonato tá embolado e tem equipes deixando escapar pontos importantes, né? Tem equipes deixando escapar pontos importantes. Tá passando rodada após rodada, né? E aí eu não tô falando só de Palmeiras e Flamengo, não. Tô incluindo Fortaleza também, que foi, né, que esteve no G4 no ano passado, né? Então você vê, o Galo foi líder, o Galo tá no sexta colocação. O Flamengo foi o vice-líder, o Palmeiras foi o terceiro colocado e o Fortaleza foi o quarto. E neste momento essas equipes estão 13º para baixo, né? Você vê que coisa maluca, né? Enfim, campeonato é muito longo, tem muita coisa para acontecer, sequência de jogos é agressiva. Quem souber lidar melhor com essa situação vai ser a equipe que vai se dar bem, né? E neste momento, Corinthians e Santos vêm aproveitando, estão pontuando. Acho que esses pontos são fundamentais até para as equipes eventualmente sonharem com o título. Eu acho que o torcedor não tem que se afobar, não tem que se iludir, não tem que vender essa ilusão para si mesmo. Mas, dependendo do contexto, até porque pelo que a gente está vendo neste momento, dependendo do contexto, sonhar com o título fica possível, ainda mais com essa pontuação que está fazendo nessas rodadas iniciais do campeonato, tá? Então é isso, gente. Por hoje eu vou fechar, vou encerrar, acompanhar aí, né? Meio esportivo, repercussões. Amanhã a gente tem o jogo que fecha a rodada, Avaí e Curitiba. Equipes que estão no meio da tabela, equipes que estão inclusive à frente tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, né? Importante destacar isso, com jogo a menos, hein? Com jogo a menos. A gente vai ter rodada de Copa do Brasil e é uma rodada importante, né? Tanto que pro Palmeiras quanto o Flamengo, que eu tô citando com bastante destaque, né? O Flamengo enfrenta o Altos. Se não classificar para cima do Altos, eu acho que não tem mais volta. Eu acho que é um caminho sem volta para o Paulo Souza. Precisa jogar e precisa convencer, para pelo menos dar uma certa tranquilidade. Precisa jogar e precisa convencer. O Palmeiras tem um jogo difícil contra o Juazeirense. O jogo é em Londrina. Primeiro jogo foi bastante suado, né? E se perde esse jogo, se é eliminado, se perder não, mas se é eliminado, como aconteceu no CRB no ano passado, aí eu acho que o torcedor vai pichar o muro, hein? Então, tá na hora de jogar bem, não só na Libertadores, né? Tá na hora de fazer uma boa exibição também em outras competições. E essa tem a cara do Palmeiras, é mata-mata, mas o adversário não é aquele adversário tradicional. Então o Palmeiras não costuma render, né? É curioso, assim. A gente não sabe o motivo, mas é realmente muito curioso. Então é uma semana importante para algumas equipes. O Atlético Mineiro enfrenta o Bragantino em Bragança, jogo importante também para o Turco Mohamed. Para ver se vence, diminui um pouco a pressão, né? Baixa um pouco a temperatura do termômetro. Então, cara, rodada de meio de semana também vai ser quente, a gente vai acompanhar, vai repercutir. E assim que a gente tiver mais jogos, mais notícias bombásticas, a gente vai voltando, a gente vai gravando mais podcast. É isso, gente. Por hoje eu encerro. Ótima semana a todos, um forte abraço e até a próxima. Tchau.